Olá, Sim. Meu nome é Ana Raquel, sou professora arte educadora da Rede Pública Municipal de Bagé e trouxe uma aula de artes para vocês que fala da Optical Art. A Optical Art é uma ilusão ótica, então nós trabalhamos com a ilusão, com a falibilidade do nosso olhar, do nosso olho. Então, a Optical Art ela é muito rica. Eu trouxe uma aula para vocês que vai envolver o nosso corpo. Nós vamos trabalhar com a mão e dar a ilusão de volume com ela. Então, para fazer essa aula, eu vou precisar de folha de ofício ou qualquer folha, mas de preferência uma folha lisa, sem linhas. Lápis 6B, que é um lápis um pouco mais macio que o lápis de escrever normal. Ele é importante para a gente fazer o efeito de luz e sombra, que eu vou dar início hoje para vocês desse efeito, luz e sombra. A borracha, é importante sempre a gente ter, uma régua e o lápis de colorir. Hoje a gente não vai usar canetinha, somente lápis de cor. Pode ser feito também em preto e branco, somente com o lápis 6B e a borracha, tá? Então, para começar a aula, nós vamos desenhar a nossa mão. Tá? Então, com a mão direita, ou quem é canhoto com a mão esquerda, vai desenhar a outra mão na folha. Coloca a mão sobre a folha e faz o contorno. Pode ser com lápis normal, qualquer lápis. Não precisa ainda usar o 6B, só se quiser. O 6B, ele, como é muito macio o grafite, ele acaba borrando a folha em alguns momentos. Então, coloca a mão com o braço na folha e contorna todinho. Contorna. Pode pedir ajuda para alguém para contornar quem não consegue. Após fazer o contorno, fica assim, eu já tinha feito inicialmente. Vai fazer a parte do fundo, a parte de trás da sua mão, com linhas. Pode usar régua, que eu acho que é o mais indicado para fazer o fundo, ou pode ser mão livre também. Então, eu tenho dois modelos aqui que eu fiz, um com régua e um à mão livre. Este aqui é a minha mão. Eu coloquei o fundo, tá com luz, tá com sombra, já com o efeito todo pronto, preto e branco. E aqui tem um azul, que eu imitei um tecido, né? Então, eu fiz o fundo, esse aqui, toda a mão livre, eu não usei a régua. Agora eu vou usar a régua. E depois eu vou ensinar a fazer a ilusão. Esse aqui eu usei a régua atrás e dividi. E ele é todo colorido. Eu vou colocar algumas imagens para vocês também aqui de outros trabalhos, que são sugestões para a gente criar, tá? Então, após fazer o desenho da mão, todo o contorno, eu pego a régua e trabalho o fundo deste trabalho. Então, eu venho aqui e divido com linhas todo o fundo do trabalho. Eu posso usar neste momento o lápis 6B ou o lápis HB, o lápis normal de escrever. Divido. Eu só não vou passar, o segredo aqui é não passar a linha em cima do dedo. Quando chega no dedo, a gente pula. Chega no dedo, pula e vai fazendo até o final. E vai fazendo. Quando chega aqui nos dedos, tá pegando bem aqui. Quando chega aqui nos dedinhos, ó, falha, vai pulando. Não tem uma medida exata, pode ser mais larguinho ou mais estreito. A ilusão ótica, ela é feita no momento em que eu vou trabalhar em cima dos dedinhos. E agora eu já vou começar aqui para vocês. Ó. Bom, até aqui já dá para a gente ter uma ideia. Eu vou preencher até o final da folha dessa forma, com linhas, sem passar em cima da mão, tá bem? Agora, eu vou trabalhar essa parte da mão, nos dedinhos. Vou imaginar aqui, ó, uma curva
linha curva. Então, para dar o volume da mão, trabalhar essa parte, né, mais gordinha, para ela crescer, eu vou trabalhar com linhas curvas e não reta. Então, pego a ponta de uma linha e vou até outra com uma curva. Sempre com uma curva. E eu não preciso necessariamente seguir as linhas laterais. Eu posso me guiar por ela, mas não precisa ser sempre. Eu posso fazer uma curva que não esteja ligada à linha, ó. E a distância também, ela não tem que ser sempre a mesma. Quanto mais diferente a distância, mais real vai parecer. Então, eu vou fazer a curva. Faço a curva em todos. E vai ter momentos que vocês terão dúvidas, mas vocês vão sempre acompanhar, ó. Por exemplo, aqui. Mais curva aqui. Esse dedo, vou levantar para vocês verem melhor. Este dedo, ele já está todo com a linha curva. Aí eu faço todos os dedinhos dessa forma. Quando chega aqui, ó, do lado, o dedo está ladeado, a curva também vai ficar. Tá? Aqui na lateral eu ainda não fiz a linha. Eu vou fazer para mostrar para vocês, porque aqui surgem dúvidas. Segue a linha sempre no mesmo sentido, mesmo que a mão gire. E na hora de fazer a curva, vai fazer a curva assim no sentido do dedo. Aqui entre os dedos, ela dá uma juntadinha a curva, ó. Ela se une. Então, já estamos tendo aqui uma ilusão, isso que eu nem terminei ainda. Tá? Agora, essa parte aqui também, vocês observem que as curvas, elas não têm regras. Ela vem e curva no sentido da mão. E a linha, ela está no sentido da folha. É isso que vai nos dar a ilusão que a gente tanto quer. Então, aqui eu posso seguir mais um pouquinho com as linhas. É claro que isso tudo a gente vai fazer com muita calma, na nossa casa. Um momento em que a gente disponibilizou para isso. Porque a arte, ela tem que estar entregue para ela. Ó, agora vamos fazer a mão, essa parte da mão aqui, ó. Que ela liga todos os dedos, não tem mistério. Vai fazer a curva no mesmo jeitinho, só que a curva inteira. Aqui, ó, como mostra essas imagens aqui. A curva vem agora, passa a ser inteira. Então, eu vou fazer mais um pouquinho aqui para vocês entenderem. Ah, mas professora, ficou torta a minha linha, eu não sei fazer. Quanto mais natural, ou mais tortinha, mais real vai ser o efeito da ilusão. Ó, sempre assim, curva. Umas mais juntas, outras mais separadinhas. E vem até embaixo. E segue com a linha reta, acompanhando a folha atrás. Em algum momento, a linha vai encontrar com a linha da mão, que é o que vai dar o efeito da ilusão ótica. Existem muitos trabalhos geniais de ilusão ótica e hoje em dia eles estão sendo comercializados até nos pisos, né, que a gente usa na nossa casa. Então, os revestimentos cerâmicos, eles estão vindo com a optical art, com a ilusão de estar caindo, com a ilusão de ter aquela parede toda em relevo. Isso tudo é ilusão ótica. Hoje em dia, a gente compra até papel de parede
com esse tipo de trabalho, de ilusão. É muito bonito. Esse aqui é um trabalho simples, mas que insere a gente neste mundo da ilusão óptica. Tem muitos outros que a gente pode fazer, mas temos que começar, né? Então, vamos começar do volume da nossa mão. Então, é pouco material que a gente precisa, somente o nosso corpo, o lápis, a borracha e o material de colorir, se quiser. É interessante não usar canetinha aqui, porque a canetinha ela é muito endurecida. Como é que eu vou dizer? O efeito que ela dá não é o mesmo do lápis de cor. Porque no lápis de cor tu consegue deixar mais claro o tom em alguns lugares, apagar com a borracha, para deixar mais claro, deixar mais escuro, e a canetinha não. Então, isso já não vai dar o efeito que a gente quer, tá? Então, aqui vem com a linha até embaixo, para finalizar essa partezinha. Nesse outro aqui, eu não fui até o final da folha, eu fiz um trabalho diferente, isso é criação e criatividade de cada um. A gente vai a cada dia inspirando, sim, trabalhos diferentes, por isso que a gente olha o trabalho de artistas, faz releituras, para a gente disponibilizar de vários recursos para utilizar na nossa arte. Então, segue até o final. Agora, a pintura é a criatividade de cada um. O que eu ainda posso fazer aqui para dar mais ilusão? Vocês sabem que tudo que é claro amplia, né? E tudo que é escuro dá um efeito de enxugar, de ir para trás, né? Então, a gente pode ainda, para dar uma ilusão, fazer o que eu fiz nessa folha. Escurecer as laterais do braço com esse lápis 6B e esfumar, que a gente chama, né? Agora eu vou ensinar como que faz. Escurecer as laterais dos dedinhos e fazer uma sombra. A sombra da tua mão também pode ser feita atrás. Então, como que a gente faz? Com o lápis 6B deitado, assim, pega por cima dele, vem e faz isso aqui, ó. Dá uma sujadinha, vamos dizer assim, ao lado do braço, todinho ele, na lateral. Viram o que eu fiz? É uns risquinhos. Aí tu vai pegar a mão e vai fazer isso aqui. E vai limpando para dentro. Isso vai dar a sensação de volume, que é o que a gente quer. Volume com a mão. Vem e faz a mesma coisa com o lápis. Por isso que é importante esse lápis mais macio. Ele não é mais caro que o outro. Ele custa bem baratinho. R$2, no máximo 3. Só que a gente escolhe ele para fazer desenho. A gente não pode escrever no caderno com o lápis 6B, porque mancha todo o caderno. Isso acontece muito na escola, as crianças quererem escrever. Então, a ilusão, ó, está sendo feita. É uma sujadinha, eu digo bem assim, com o lápis, ó, uma manchadinha todo lado. Tem várias técnicas de fazer o esfumado, né? Eu estou usando essa aqui que é a mais prática, depois a gente pode aprender outras. E a borracha serve para dar uma apagadinha se sujou pro lado de fora aqui, onde a gente não quer, em algum lugar. Acho que aqui tá bom. Então, vê se já tem uma ilusão ótica. Tem? Pode colorir agora. Se quiser, pode usar cores opostas, pode colorir só o fundo, só as linhas do fundo e deixar essa mão branca. Pode colorir toda a mão igual ao fundo, porque ela vai estar com o mesmo efeito. A criatividade é de cada um. Então, para encerrar a aulinha, eu desejo a todos um bom trabalho, muita concentração e capricho.